Olá, é muito bom estar com você, é muito bom ter você conosco para a nossa primeira aula de ética, política e sociedade. A nossa disciplina, portanto, é ética, política e sociedade. O título da nossa aula de hoje é a formação do pensamento ocidental. Eu sou o professor José Dir, sou graduado em filosofia e tenho especialização em mestrado na área de ética e filosofia política, justamente o tema que nós estamos abordando aqui. Eu quero já dar uma palavrinha acerca desse tema, a formação do pensamento ocidental. Não sei se algum dia você já pensou nisso, o nosso pensamento foi formado, o nosso pensamento ele é plasmado, o nosso pensamento ele é herdeiro de algumas correntes. É difícil a gente se convencer disso muitas vezes. Parece, no primeiro instante, que nós pensamos do jeito que pensamos e não poderíamos pensar de outro jeito. Teria necessariamente que ser assim, e isso não é verdade. Os exercícios mais difíceis de filosofia são os exercícios de tentar pensar um mundo diferente desse mundo que nós temos, do modo como nós estruturamos a nossa sociedade. Então, o nosso pensamento foi se formando e eu quero mostrar na aula de hoje que nós somos herdeiros de 4 grandes correntes. Toda a civilização ocidental bebe desta fonte, né? Somos herdeiros dessas correntes. Bom, a nossa aula, então, de hoje vai tentar mostrar para vocês por que pensamos como pensamos. Você pode acompanhar no quadro por que nós pensamos dessa maneira. E talvez você pudesse me colocar outra pergunta. Seria possível pensar de outra maneira? Seria possível, sim. Só que é tão difícil que algumas vezes parece-nos que o nosso pensamento ele é natural. O que é natural? Natural é que nasce dessa maneira. É nato, né? Então é espontâneo. Ele se gera espontaneamente, ele é natural. E o nosso pensamento não é natural. Se você fosse abandonado numa ilha deserta desde criança, possivelmente não falaria em língua nenhuma, se ficasse sozinho, totalmente isolado. E se você não falasse em língua nenhuma, também não pensaria em língua nenhuma. Pensaria sobre as coisas que você está visualizando, está ouvindo, está provando. Pensaria somente a partir dos sentidos. Então nós somos formados, não é natural. Isso é cultural. Tem alguns elementos naturais? Muito poucos, mas tem. A segunda questão, que você pode acompanhar aqui no slide, por que estruturamos a sociedade desse modo? Nossas famílias, parentes, autoridades, e aí você poderia me contradizer também, pôr uma outra questão, haveria outra estrutura ou outras estruturas, né? Nós estruturamos a nossa sociedade dessa maneira. Eu só quero dar um exemplo. Algumas sociedades valorizam bastante as pessoas idosas, outras nem tanto. A nossa sociedade já valorizou mais os idosos, mas a nossa sociedade ela tem uma tendência de valorizar aquilo que nos dá retorno. E pessoa de idade, retorno físico, material, econômico, aparentemente não nos dá muito. Então a nossa sociedade tem uma tendência de não valorizar tanto, algumas sociedades ainda valorizam. As sociedades orientais têm grande respeito e admiração pelos idosos. Algumas tribos antigas, inclusive, se desfazem dos idosos. Então, isso é cultural. A nossa sociedade é estruturada dessa maneira. Algumas pessoas são valorizadas, outras nem tanto. É isso que nós nos referimos. E a última questão que você pode acompanhar ali, o nosso pensamento é natural ou cultural? Ou seria herdeiro de ambos, né? Estaríamos, vamos dizer assim, sendo formados pelas duas vertentes, tanto natural como cultural. Existe uma discussão grande sobre isso, a gente traz aqui resumindo para vocês. Inclusive, já quero adiantar que a nossa aula de hoje está no teu livro didático, na unidade 1. A unidade 1 tem 4 sessões. Se você já teve a oportunidade de ler, que é o que seria mais o correto, né, o mais recomendável, que você tivesse o primeiro contato com o teu livro didático, inclusive anotando algumas questões, algumas dúvidas, para a gente poder aprofundar ou saná-las aqui, né? Nós teremos um momento de atividade. Você poderá conversar conosco diretamente através do chat, né? E, enfim, nós estamos próximos, né? Embora distantes geograficamente, a tecnologia nos aproxima. Então, você poderá participar da aula, coloque alguma dúvida se tiver, e a nossa aula ela é pautada no teu livro didático. O livro didático tem são 4 unidades, a primeira unidade é a primeira aula, daí tem 4 sessões. E cada sessão tem uma situação, um problema para você resolver. E nós vamos procurar tratar um pouquinho disso, ainda que por alto.
é 1h20 de aula, então tem que ser meio rápido, pegando o que é mais importante. Acompanhe comigo aqui o próximo slide, fazendo favor. Eu havia dito há pouco que o nosso pensamento é herdeiro de 4 grandes correntes. Então, algumas pessoas dizem que são 4 grandes pilares, como se aqui fosse uma pilastra ou um pilar, né? Esse pilar, ele se forma por 2 culturas, greco, da Grécia, e romano, porque teve um momento que Roma militarmente se impôs à Grécia, salvo engano foi no ano 146 a.C., teve a última batalha entre os romanos e os gregos, Batalha de Corinto, e aí os gregos viraram uma colônia dos romanos, mas os gregos tinham uma cultura tão forte que mesmo sendo vencidos, eles venceram os vencedores pela cultura, que é algo que eu acho extraordinário, muito bonito. Uma nação se sobrepor à outra, não pelas forças bélicas, não pela violência, mas pela cultura. Talvez seja uma das maiores lições que eles deram ao mundo. E a outra vertente é o pensamento judaico-cristão. Então, essas grandes vertentes são as vertentes que vão plasmar o nosso pensamento. Toda a Idade Média é a junção dessas 2 vertentes. Nós tivemos a Roma dominando o mundo até 476, daí cai o Império Romano no Ocidente, permanece no Oriente, mas quando caiu o Império Romano, a Igreja já tinha conseguido se impor, a Igreja surgiu, se você quiser guardar essa data, surgiu, vamos dizer assim, legalmente, no papel mesmo, no ano 391 depois de Cristo. Ali se forma a Igreja. A Igreja, aliás, ela se torna religião oficial do Estado. Religião oficial do Estado, a partir desse ano, 391. 85 anos depois, 476, cai o Império Romano. Mas daí a Igreja tem a incumbência de manter a cultura. As pessoas não estudavam mais. Quando os bárbaros invadiram Roma, as escolas foram fechadas e elas só foram reabertas no ano 781. A Europa toda ficou sem escola por 305 anos. Aí Carlos Magno ordena a um religioso, Alcuino de York, que reabra as escolas, né, no ano 781. E aí reabre e vai muito lentamente, vão sendo difundidas pela Europa, até que chegou ali pelo próximo do ano 1100, mais ou menos, 1200, surge a primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Paris. Então, aí o conhecimento começa vamos dizer assim, a evoluir mais rapidamente. Aí nós temos o Renascimento, aí nós temos o advento da Idade Moderna. Então, nós somos herdeiros desses pensamentos por isso. Greco-romano e o judaico-cristão, por quê? Quando Jesus morre, não fundou nenhuma igreja e não fundou nenhuma filosofia. Os seus discípulos, seus apóstolos foram difundindo isso e eles foram para Roma. Porque no ano 70, a Judéia foi praticamente destruída. Os judeus passaram pela diáspora, que significa dispersão. Eles se dispersaram pelo mundo. A Judéia acabou no ano 70 e ela só veio surgir agora, em 1948, depois da Segunda Grande Guerra. Aí instauraram o território israelense e está lá até hoje, com muita briga, né? Então, por isso que nós somos herdeiros dessas 4 grandes colunas, 4 grandes fundamentos. Nós somos herdeiros dali. São esses fundamentos que formaram o nosso pensamento. Embora você possa dizer, eu não sou cristão, eu não tenho religião, eu não comungo com essas ideias greco-romanas, eu sou mais adepto da filosofia taoísta, budista, confucionista, que é lá do Oriente, mas a nossa sociedade como um todo ela é influenciada por isso. As nossas leis, a nossa maneira de projetar a vida, né? Então é isso que forma a nossa maneira de pensar, a nossa cultura, a nossa civilização e a nossa racionalidade, de certo modo. E como é que começa tudo isso? A história tem um período que a antecede. Você conhece e sabe que é a pré-história. A filosofia, que é de onde vem o pensamento greco-romano, nasce da filosofia. Não tem a pré-filosofia, mas tem algo semelhante, embora não tenha esse nome, são os mitos. Houve um momento que o homem explicava tudo pelo mito. Eu quero que você guarde, por favor, que mito não é a mesma coisa que lenda.
A lenda surge espontaneamente, o mito não. O mito ele é projetado, o mito surge com um propósito. Então você pode acompanhar aqui, agora nós estamos passando do mito à razão. A passagem se dá através da influência de alguns poetas mitológicos. Esses dois aqui, basicamente, são os primeiros poetas mitológicos da história da humanidade. Homero viveu no século 8 a.C., 8 ou 9, não se sabe muito certo a data, 8 ou 9. E o Hesíodo já é do século 7, 100 anos depois. O Homero é um pouquinho mais conhecido, ele nos legou dois grandes poemas, a Ilíada, que tem 15.693 versos. Ele era cego, ele nunca escreveu, ele apenas declamava alguns versos que ele mesmo compôs. E a Odisseia tem 12.110 versos. Então, um poeta cego que tem uma façanha enorme, né, e um mérito enorme por ter criado esses dois grandes poemas. São poemas épicos que narravam os feitos dos grandes heróis, e ele influenciou muitas gerações. 1000 anos praticamente depois que ele tinha morrido, ainda tinha gente que fazia referência aos mitos criados por ele, e se inspirava nos personagens que ele havia criado, aqueles grandes heróis, Aquiles, Heitor, Ulisses, etc. O Hesíodo, ele tem dois poemas, um é chamado de Teogonia, Teos é Deus e Gonia é a origem, é onde ele vai narrar a origem dos deuses, Urano, Gaia, Cronos, Reia, Zeus, e como é que eles vão se estabelecendo. Mas o poema que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é esse aqui, o Trabalho e os Dias, onde ele vai apresentar a virtude, não na arte da guerra, da batalha. A verdadeira virtude é vencer na vida à custa de suor, de trabalho, de esforço. O Hesíodo foi passado para trás pelo próprio irmão. Os dois eram herdeiros do pai. O pai faleceu e deixou a herança para eles. E o irmão do Hesíodo subornou os juízes e ficou com a herança todinha para ele. E o Hesíodo se vê obrigado a vencer na vida trabalhando de sol a sol. Então ele é o poeta do homem simples, do camponês, do trabalhador. A palavra mito vem desse verbo aqui no grego, miteo, que significa narrar, contar, discursar. Só que é uma narrativa, como você já sabe, é uma narrativa que tem como sua principal característica a fantasia. Então ela é essencialmente fantasiosa, mas não deixa de ser uma tentativa de compreender o mundo. É diferente, como eu já disse, de lenda. Por que é diferente de lenda? Por favor, não esqueça, pode ser que amanhã caia na prova, né? A prova tem um banco de questões randômico, né, aleatório, a gente não sabe o que vai cair, mas tudo que nós estamos falando aqui, que está no teu livro, é passível de ser cobrado numa prova. E o mito, ele está bastante presente aí também nas avaliações. O mito nasce com um propósito, o mito quer explicar alguma coisa, o mito quer explicar uma realidade. O primeiro impacto dos homens, dos seres humanos, das sociedades antigas, foi ficar admirado com a grandeza do universo, do cosmos. A palavra cosmos significa ordem, né? E aí eles buscam explicações, algumas vezes fantasiosas, outras vezes relacionadas à divindade, e até que, de repente, eles começam a discutir muito, e analisar o próprio comportamento, algumas vezes, dos deuses, né? Os deuses gregos não são tão perfeitos assim, são cheios de inveja, de briga, de discordâncias, né? E aí eles começam a discutir por que o Zeus fez isso. O Zeus era profundamente infiel, então era algo que poderia ser discutido nas rodas, digamos assim, né? E aí eles vão aprimorando o pensamento muito lentamente, né? 200, 300 anos depois, eles acabam tendo um pensamento mais crível, né? Algo que dá para crer mesmo, mais racional, mais lógico, né? A palavra lógica, inclusive, vem de logos, e logos é razão. Então, além desses dois grandes poetas, que eu falei do Homero e do Hesíodo, nós temos um outro que não escreveu poesia, mas escreveu tragédias, peças teatrais, já é da época que a filosofia tinha surgido, o Sófocles. Você pode acompanhar aqui conosco. O Sófocles, salvo engano, ele nasceu pelo ano 497, mais ou menos. A filosofia nasceu lá pelo ano 580, 600. E o Sófocles morreu pelo ano 407, 406, não se sabe bem ao certo.
não preciso nem dizer para você que é antes de Cristo, porque vem decrescendo, né, o número. Então, o Sófocles se vale de narrativas para fazer críticas sociais. É muito conhecida essa peça dele aqui, Édipo Rei, né? Tem Édipo Rei e Édipo em Colono, mas a mais conhecida é o Édipo Rei, onde o Édipo já nasce com uma maldição terrível, muito forte, muito pesada, que é matar o próprio pai e casar com a própria mãe, sem saber, claro, com certeza. Mas para os gregos ninguém escapa do destino. Essa é uma característica que eu queria também que você guardasse aí. Para o pensamento grego, ninguém escapa do destino. O destino existe e nem os deuses escapam. Antígona, por favor, nunca leia Antigona, tem um acento. Antígona é a filha do Édipo, é a mulher forte, é a primeira feminista praticamente da história da humanidade, né? Então, a Antígona é a que vai dar um suporte para o pai quando ele se vê castigado pelo crime que ele cometeu, embora não seja voluntário. Nessa época aqui, os gregos não consideravam a intenção, consideravam apenas a ação. Você fez, você paga. Não interessa a intenção, jamais levava em conta a intenção. E aí o Édipo é obrigado a sofrer a punição que ele mesmo havia escolhido para o malfeitor. A religião olímpica não é blindada. O que significa não é blindada? Ela é passível de ser questionada, como eu já falei há pouco. Permite questionamentos e críticas, inclusive. O que pouca gente sabe é que na Grécia Antiga existiam dois tipos de religião. Uma religião da plebe, que é chamada de religião olímpica, Zeus, Palas Atenas, Afrodite, Poseidon, todo aquele panteão de deuses, né? Inclusive panteão significa todos os deuses, né? A origem da palavra. Então, aqui eu coloco Zeus versus Orfeu. Existia uma religião para os cultos, para as pessoas cultas, para a nobreza, que são os mistérios órficos. O Pitágoras, que já deve ser conhecido teu, né, por conta do teorema, é um filósofo nascido lá pelo ano 580, 570 a.C., falecido em 497, né? O Pitágoras teve acesso a essa religião órfica e ele fez algumas alterações nessa religião e aí ela passou a ser conhecida como religião órfico-pitagórica. Era uma religião que precisava de uma iniciação, ela era envolta em mistérios, né? Mas era uma maneira diferente de compreender a sociedade e essa religião sobrevive na classe culta. As pessoas simples têm outro tipo. Outra coisa também, não sei se você sabe, antigamente, bem antigamente mesmo, as religiões eram nacionais. Você nasceu em um determinado país, você seguia a religião daquele país que você nasceu. Você não poderia abraçar a religião de outro país, né, a não ser que você se corrompesse, né? Acontece muito isso na Bíblia, você percebe o povo judeu se aproximando dos cananeus, que é o povo primitivo que está ali, que hoje são os palestinos. E aí Deus chama a atenção deles, vocês estão se corrompendo, Então as religiões eram nacionais, por isso na Grécia tinha essas duas religiões. Bom, o último ponto que colaborou para a passagem do mito para o logos, para a lógica, foram 6 elementos. Você pode acompanhar aqui no quadro. O primeiro deles são as viagens. Então, as viagens marítimas permitiu o contato com outras culturas. A moeda, a escrita e o calendário, você pode colocar todos juntos porque são medidas que acabaram ajudando o amadurecimento do pensamento abstrato. Então, aqui consegue-se fazer abstração. O que é fazer abstração? Você pega a escrita, por exemplo. A minha letra feia aqui não tem nada escrito. Essa letrinha aqui não tem som de A, tem para nós. Só para nós. Para quem não sabe ler, não é nada. E para quem não fala a nossa língua, isso aí também não é nada, né? Inclusive, na língua inglesa, o A não tem som de A, só tem som de A para nós. Então, nós fazemos uma abstração. E nós juntamos algumas letras com outras, alguns riscos, né, com outros, e nós damos sentidos a isso. E depois a polis e a política, que obrigou as pessoas a organizar melhor a sociedade. O milagre grego era uma das explicações acerca do surgimento da filosofia na Grécia. Alguns diziam que surgiu ali do nada, espontâneo, por isso que tem
esse termo milagre grego, ela surgiu como um milagre. Outros diziam que ela teve influência oriental, não é do Oriente distante, da China, do Japão, é do Oriente próximo, da Pérsia, da Babilônia, né? Os países que hoje são Irã, Iraque, por ali. Então eles teriam recebido, a Índia também, né? Teriam sido influenciados por esses povos. Só que essas duas explicações, você vê que tem um X aqui, quer dizer, elas estão riscadas. A que se sustenta hoje são essas 6 condições aqui embaixo. Por que que a filosofia surgiu na Grécia? Se caísse numa prova para você, né? Por que que a filosofia surgiu na Grécia? Porque a Grécia apresentou as condições favoráveis, entre elas as viagens, a moeda, a escrita, o calendário, a política e a polis. Não foi milagre e não foi também influência de outros povos. Eu acho que nós já fizemos aqui um certo caminho, e talvez você já esteja cansado de me ouvir, e eu vou colocar agora um momento para você fazer uma atividade. Acompanhe aqui comigo, fazendo o favor. Sabemos que o mito é considerado expressão do senso comum. O que é senso comum? Senso é sentido, comum, porque todas as pessoas têm, é comum a todas as pessoas, não precisa estudar para ter o senso comum, né? Então o mito é considerado expressão do senso comum. Você acredita que o senso comum ainda é um conhecimento válido? Nós temos 4 tipos de conhecimento, basicamente: senso comum, filosófico, religioso e científico. Os 4 são importantes, os 4 colaboram com a nossa sociedade, com a nossa vida. Talvez no momento um seja mais do que o outro, mas a nossa questão, o senso comum ainda é um conhecimento válido ou podemos descartá-lo, digamos assim? Eu quero que você sente aí em 2, 3, 5, como vocês puderem se organizar, coloque uma resposta, apresente aqui para nós começarmos a dialogar. Eu fico aguardando a contribuição de vocês, eu vou dar 2 minutinhos para você fazer essa atividade e aí nós já retornamos.
Nós temos aqui a contribuição da turma de Piripiri, no Piauí. Agradeço a contribuição de vocês. Eles responderam o seguinte: senso comum é válido porque são conhecimentos e experiências que partem para serem posteriormente científicas. Ótimo. Algumas teorias científicas, elas foram metafísicas uma época. Algumas foram do senso comum. Então, muito boa observação de vocês. A turma de Araguaína, também no Tocantins, muito obrigado pela contribuição, diz que para o senso comum é necessário, pois dá padrões de regras, normas a seguir. Ótimo, muito bom. A sociedade muitas vezes se pauta também pelo senso comum. As leis, antes de serem leis, elas são costumes, né? E o costume, ele algumas vezes se fundamenta no senso comum. A opinião dos estudantes de enfermagem de Taiobeiras: o senso comum não é válido, pois não pode ser comprovado. Ele não é válido cientificamente. Mas você quer ver um exemplo? Algumas vezes as pessoas sabem de remédios caseiros que são eficientes. Pode ser que até que não dê certo para todo mundo, mas às vezes uma senhora, uma mãe sabe fazer um remédio que vai aliviar a dor do filho. E talvez ela nem saiba explicar muito bem como é que chega a aliviar a dor, mas ela sabe que a mãe dela fazia assim, que a avó fazia e que dá certo, né? Outra coisa, por exemplo, tem uma história criada por Paulo Freire, que é um dos maiores educadores do nosso país, da pessoa que tinha, no senso comum, aprendeu a nadar porque vivia perto de um rio. Se tornou um barqueiro e atravessava as pessoas de um lado ao outro do rio. E num dia ele foi atravessar uma professora, um médico e um advogado. Todos com diploma, todas pessoas bem estudadas, né? Mas eles não sabiam nadar, nenhum deles. E o barco virou, e eles, com todo o conhecimento que eles tinham, não tinham um conhecimento do senso comum, que é saber nadar. E que naquele momento era o único que poderia salvar a vida deles. Paulo Freire conta essa história, né? Então, para deixar claro que o senso comum também tem seu valor. Polo de Jaguarão, um grande abraço, obrigado pela contribuição de vocês, alunos discutindo. Acredito que o senso comum, o empírico, auxilia no conhecimento científico. Até muito boa contribuição de vocês, até me permite fazer uma observação. A palavra empírico, muitas vezes, ela é relacionada às experiências pessoais. Mas na Idade Moderna, hoje nós vamos falar disso, surgiu uma corrente chamada empirismo. Daí o empirismo, ele não está relacionado às experiências pessoais. É uma corrente que defende, John Locke é um dos principais expoentes, que o nosso conhecimento deve se pautar pela experiência mesmo, como se faz hoje em laboratório e tudo mais. Aqui temos mais uma contribuição do Polo de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Olha os gaúchos participando bem conosco, muito obrigado. Do curso de enfermagem, nossa contribuição de uma de nossas alunas: sempre um conhecimento é válido. O senso entre grupos significa que o assunto em si é possível de verdade. Ótimo, excelente, é sempre válido. Eu só queria dizer o seguinte: nós devemos ter respeito com todo tipo de conhecimento. Científico, é excelente. Nós vivemos bem porque a ciência nos permite isso. Nós estamos agora com essa aula, eu tenho acesso a vocês graças à tecnologia, graças à ciência. A ciência vem expandindo a nossa perspectiva de vida, ou expectativa, né? Então, a ciência é excelente. A religião também é muito boa. Tem gente que muda de vida pela religião. A religião merece todo o respeito. A religião segurou muitos problemas, muitas catástrofes mundiais, ela conseguiu dar conta. A religião muitas vezes consegue recuperar pessoas irrecuperáveis a princípio, então merece o nosso respeito. A filosofia também é excelente, dialoga com a religião, dialoga com a ciência, tem o maior respeito. A filosofia sempre procura evitar de fazer afirmações, ela sempre faz questionamentos, né, mais do que afirmações. E o senso comum também é válido porque tem momentos que nós precisamos daquele tipo de conhecimento. Temos aqui a última contribuição, vamos encerrando. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Conhecimento empírico adquirido ao longo da vida. Alunos de Palmas, Tocantins. Ótimo, muito obrigado pela contribuição de vocês. Agora aqui nós temos o nosso próximo ponto, que é a seção 1.1 do teu livro didático. Se você pegar lá no índice, você vai ver mito e pensamento no período pré-socrático. Você pode acompanhar aqui a natureza e função do mito. Então, como surge? Nato, nascido, né? Por que surge o mito, a natureza e a função dele? É uma explicação fantasiosa,
sobre os fenômenos. Então, é uma explicação. E o mito não se via como uma explicação paliativa, uma explicação provisória. Vamos explicar dessa maneira enquanto a gente não sabe a verdade. Não, hipótese alguma. O mito sempre se viu como a melhor explicação que eles conseguiam naquela época. E tem um papel na formação do pensamento ocidental. Ou seja, como eu disse há pouco, é como se fosse a pré-história, né? Então, antes da filosofia, nós temos, entre aspas, digamos assim, a pré-filosofia, que se compõe justamente dos mitos. Os pré-socráticos são os filósofos que nasceram lá no século VI a.C. O primeiro deles você já deve ter ouvido falar, é o Tales de Mileto, nasceu em 625 a.C. Eles fazem uma ruptura com a mitologia, porque eles acreditam que o mito é muito fantasioso e eles vão partir para algumas coisas que são mais fáceis de serem compreendidas racionalmente. Por isso, racionalmente, razão, logos. Logos vai dar duas palavrinhas para nós. O final, logia, de várias disciplinas, biologia, sociologia, antropologia, psicologia, todas as disciplinas que terminam com essa nomenclatura, significa estudo. Logia é estudo. E também a palavra lógica. O que é uma coisa lógica? Uma coisa que não deixa dúvida, que é clara, que tem nexo, que não precisa nem explicar, né? A origem do pensamento filosófico-científico. No começo, a filosofia e a ciência caminhavam juntas. Elas só foram desmembradas no século XVII. Então, até aqui, 1609, 1610 praticamente, filosofia e ciência era uma coisa só. A ciência estava dentro da filosofia. A filosofia era mais abrangente e abarcava também a ciência. Então, tudo começa, a origem de tudo isso é o mito. E também permite pensar o mundo a partir da physis. Os pré-socráticos, então, vão pensar o mundo a partir da physis. O que é physis? Tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é nascido. Physis é a natureza. A primeira referência para o homem compreender o mundo, quem começa a compreender o mundo de modo lógico, racional, claro, são os gregos, e eles recorrem muito à ciência, à physis, à natureza. Eles observavam muito a natureza, eles observavam muito os astros celestes, porque era pouca diversão que eles tinham na época, então, para eles era um entretenimento ficar observando os astros, as estrelas e saber o percurso. Eles conheciam o percurso das estrelas e eles sabiam, inclusive, assim, tipo, quando essa estrela se aproximar daquela, teremos enchente, ou teremos um período de seca, ou teremos boas lavouras. Então, eles acompanhavam tudo pela natureza, né? Coisa que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Voltamos ao quadro mais uma vez, o mito e o logos. O discurso e a arte de argumentar, então a arte de argumentar, se tornaram recursos poderosos. Para quê? Para fazer a política, para decidir os destinos da cidade, para decidir se entrava numa guerra, se saía de uma guerra, se fazia comércio com algumas nações ou se parava de fazer. Então o discurso, a arte de argumentar, que hoje nós falaríamos até em prol da tolerância, do respeito, da igualdade, foram ferramentas poderosas e os sofistas foram os primeiros filósofos que trabalharam com essa questão de fazer discursos corretos. Só que eles foram acusados de serem relativistas. O que é ser relativista? É sempre ter algo para comparar. Isso é relativo àquilo. Não tem nada que seja que tenha o valor em si, o valor já determinado. É sempre comparado com alguma coisa. E normalmente o que se comparava era o homem. Então o homem é a medida de todas as coisas. É a frase do Protágoras de Abdera, que é um dos sofistas mais conhecidos. Protágoras de Abdera, salvo engano, nasceu no ano 480 a.C. Então eles foram mal vistos, os sofistas. Os sofistas têm um papel bom, têm um papel interessante, que eles param de discutir a questão da physis, do arquê. Você já deve ter visto isso no ensino médio. No teu livro didático tem mais alguma coisa, aprofunde lá também. Mas daí eles têm o lado positivo de tirar a reflexão da physis e trazer para o homem, para a nossa realidade, buscar até entender como é que o homem pode ser feliz.
O que mais conta na nossa vida é alcançar a felicidade. Indiscutivelmente, até hoje isso é válido. Só que daí eles achavam que para o homem ser feliz ele deveria ter prazer, poder e riqueza. E aí o Sócrates não concorda com eles, rompe com eles. Mas eles têm uma contribuição também bastante significativa. Bom, agora sabendo um pouquinho mais sobre os sofistas, sobre o Sócrates, vamos colocar mais uma atividade para você responder rapidamente para nós. A maneira como a família é compreendida, estruturada ou formatada, como você quiser, pode ser considerada uma criação cultural ou natural? Deixa eu explicar por que essa atividade. Se você pegar a situação problema número 1 no teu livro didático, é uma questão de uma propaganda de margarina que não é bem aceita. Por quê? Porque traz uma família diferente. Que diferença tem essa família? É uma família onde a mãe sai para trabalhar e o pai fica em casa. Normalmente, a nossa família patriarcal, o pai sai e a mãe fica. Nessa propaganda de margarina, que está no teu livro didático, é o contrário. A mãe sai e o pai trabalha em casa. Ele consegue, o trabalho dele não necessita, não exige que ele saia de casa. Então, ele fica em casa e a mulher sai para trabalhar. E daí, nós estamos questionando a família, do jeito que ela é formatada, do jeito que ela se apresenta hoje na nossa sociedade. É a única maneira? E isso foi uma coisa que nasce espontaneamente, é natural, ou ela é cultural? Aos pouquinhos nós fomos chegando nesse modelo e acabou ficando, digamos assim, o modelo que pegou e que permaneceu. Discuta aí um minutinho, coloca as suas contribuições, como fizemos há pouco, e nós já voltamos. Temos a contribuição do polo lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Muito obrigado por contribuir conosco. Eles defendem que a formatação da família, o modelo como existe hoje, é cultural. Eu acredito até que seja mesmo, porque algum tempo atrás a família não era como é hoje. Então, quer dizer, a cultura vai mudando, os valores vão mudando e a família vai mudando, né? Aluna Maria Luísa de Betim, obrigado pela contribuição. Entende a família, modelo como orientação cultural de séculos, não, pode já de séculos, mas percebe que esse modelo vem mudando atualmente. É exatamente o que acabamos de falar, né? Aparentemente, eu acredito que a gente vem mudando para melhor. Embora alguns sejam saudosistas, eu sou do tempo que os filhos pediam bênção para os pais, não sei o quê. Tudo bem, mas também era do tempo que os pais davam cada bolacha nos filhos que dava pena, né? Então, eu acho que a gente vem mudando para melhor. Aliás, eu acho que o mundo está sempre mudando para melhor. Polo de Bom Jesus da Lapa, muito obrigado pela contribuição. Relata que tem um modelo a princípio natural e foi expandido a cultural. Exato, podemos considerar dessa maneira mesmo. E tem coisa que é natural, né? Por exemplo, o nascimento dos filhos é natural. O filho não nasce culturalmente, né? O filho nasce naturalmente, né? Alunos de Tauá, no Ceará, obrigado pela contribuição. O modelo existente atualmente, de fato, passou a ser cultural. Ótimo. Eu acho que nós conseguimos nos fazer entender. A família, ela é herdeira de muitas coisas que são culturais. Então, por exemplo, no Japão, na Indonésia, na África, em vários locais, os tipos de família muitas vezes são diferentes. No Piauí, os alunos acham que seja um pouco das duas, com predomínio da cultural. Vamos dizer assim, das duas, como eu disse há pouco, né? Os filhos nascem
Nascer é nato, né, no latim, então é natural, é claro, né? Ele nasce da união dos pais, então tem que ser natural. Passamos para mais um tópico, que nós chamamos aqui Pensamento Socrático e Lógica Aristotélica, que é a seção 1.2 do teu livro didático. O Sócrates é muito conhecido de vocês. E uma das frases mais conhecidas dele, você conhece ela da seguinte maneira: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas eu acho que a tradução dessa frase está errada, porque essa frase, na verdade, é essa daqui, ó. E ali está escrito, gnote-se auton, está escrito isso daqui. E gnote é conhecer. Conheça-se seria a melhor tradução. Aqui é auto, então autoconheça-se. O auton é auto, e gnote é conhecer. Então, o Sócrates, por que eu teimo em falar que não é homem, conhece-te a ti mesmo? Porque é um pleonasmo, é redundante. E o Sócrates é um dos homens mais sábios do mundo. E ficar conhecido por uma frase mal construída, eu acho que é uma injustiça com ele. A outra frase dele é sei que não sei tudo, que também é conhecida de maneira errada, só sei que nada sei. A frase só sei que nada sei, ela se contradiz, porque no momento que você sabe que não sabe nada, já sabe algo. O que você sabe? Que você não sabe tudo. Então ela se contradiz, ela se anula. Só sei que nada sei. Não existe, né? É impossível você saber que não sabe nada, porque não saber que não sabe nada já é saber alguma coisa, né? Então a frase correta do Sócrates é essa daqui, ó. Sei que não sei tudo. Mas o que interessa para nós aqui, na verdade, é o método socrático. E o método socrático chama-se dialética. A dialética, o princípio aqui, ó, o prefixo da palavra, dia, é a mesma que você vai encontrar em diálogo. Logo, logos, razão. Dia, dividir a razão, debater, discutir. E a dialética, talvez esse finalzinho venha de aletheia, que é verdade, em grego, aletheia. Então é você partilhar a verdade, não é você impor a verdade, é você buscar. E esse método dialético, a dialética é um debate com um propósito definido, diferente do diálogo, que pode ser um debate sem nenhum propósito. Quando você pergunta para alguém, nossa, ou você fala para alguém, nossa, hoje fez muito calor. Você está dialogando com a pessoa, mas você não está perguntando nada. Muitas vezes você só quer quebrar o silêncio, não tem um propósito. A dialética tem um propósito. A dialética ela se aproxima mais do debate político, que é a pergunta, a resposta, a réplica e a tréplica. E vai assim até chegar num consenso, a princípio, né? Os políticos não chegam a isso. A ironia é o primeiro momento. A palavra ironia, que na nossa língua significa zombaria, lá era questionamento. A origem da palavra ironia é questionamento. Não tem nada a ver com zombaria, caçoada, né? Uma pessoa irônica é uma pessoa debochada. Ironia é questionamento. E maiêutica, você lembra dessas 4 primeiras letrinhas aqui, maiê, que é praticamente como as crianças chamam as mães, né? Então a maiêutica é o parto. A maiêutica era a parteira. A mãe do Sócrates era uma parteira. E ele dizia, o Sócrates, a minha missão é a mesma da minha mãe. A missão da minha mãe é trazer as pessoas ao mundo e a minha missão é ajudar as pessoas a dar à luz as suas verdades. A minha é mais difícil que a da minha mãe, ele falava. Quando nasce uma criança, a minha mãe já sabe se é um menino ou uma menina. E quando as pessoas expõem as suas opiniões, é mais difícil para eu saber se é verdade ou não. Eu não consigo saber de imediato como a minha mãe consegue saber, né? O sexo da criança. Eu tenho que ficar analisando. Então, a maiêutica é o parto de ideias, é o parto da verdade. Só preste atenção, por gentileza, que o método do Sócrates não é a maiêutica. O método dele é a dialética. A maiêutica é um dos momentos. Algumas vezes vocês vão encontrar alguns livros, apostilas, que falam o método da maiêutica. Não, o método é a dialética. A maiêutica é um dos momentos. Além do Sócrates, nós tivemos o Platão, que foi o maior discípulo dele, que escreveu umas 40 obras, né, e quase todas elas fazem referência ao Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, né? E o Platão teve um grande discípulo, que foi o Aristóteles. Eu peço encarecidamente que você dê uma olhadinha no teu livro didático, leia um pouquinho sobre o Platão, Aristóteles, a contribuição deles. Nós vamos voltar a falar em outras aulas também, na semana que vem, possivelmente vamos abordar um pouco do pensamento deles. Eu vou pular o Platão aqui, agora nós vamos para o Aristóteles, porque é ele que faz parte dessa unidade, né? Pensamento socrático e lógica aristotélica. O que você tem guardado a lógica aristotélica? Isso aqui, ó.
o pensamento aristotélico tem uma lógica, e a lógica dele é o seguinte: tudo que acontece no mundo tem um propósito. Nada é por acaso. As coisas não são feitas aleatoriamente. Nada no mundo foi feito por acaso. Propósito, finalidade, em grego é chamado de telos. Por isso o pensamento dele é chamado de teleológico. Não confunda com teológico. Teleológico. Tem uma razão de ser. Tem um motivo, uma finalidade. A finalidade é sempre a busca ou a realização do bem. Todas as coisas no mundo tendem para o seu bem, para o seu próprio bem. E o telos, a finalidade da ética e da política, é a vida boa. Vida boa é viver bem. E viver bem em grego se diz eudaimonia. E eudaimonia foi traduzido na língua portuguesa como felicidade. Então você faz o que faz corretamente, você age eticamente, porque você quer ter uma vida boa. O bandido, quando faz coisa errada, ele está comprometendo a vida boa. Ele vai passar a ter uma vida difícil. Ele vai ser perseguido, ele vai dormir com medo, ele vai acordar com medo, ele vai andar na rua com medo, embora não demonstre. Se ele não tivesse medo, ele não andaria armado, né? Então ele compromete a sua própria felicidade. A felicidade, de acordo com Aristóteles, é uma vida vivida conforme a virtude. O que é a virtude? Virtude é ser dono da nossa própria vida. Virtude é não ser dependente dos outros. Virtude é saber até onde eu aguento as coisas boas e ruins que a vida me apresenta. Virtude é ter a força para agir sempre de modo correto. A felicidade é o máximo bem que nós conseguimos buscar na nossa vida. O maior bem que você pode pleitear, o maior bem que você pode desejar para você e para as pessoas que você gosta seria a felicidade. Dinheiro é bom? Com certeza. Prazer é bom? Com certeza. Honra, status, todas são coisas boas. Mas o maior bem da vida, segundo Aristóteles, é a felicidade. E o Sócrates diz que a felicidade depende da nossa racionalidade, da nossa razão, depende da nossa cabeça. Tem gente que tem muito e não consegue ser feliz, infelizmente. Tem gente que às vezes não tem tanto e consegue ser feliz. Por quê? Porque depende da nossa mente, com toda certeza. O maior bem da tua vida é o teu pensamento. O maior bem da tua vida é a tua mentalidade. É a força que você pode encontrar dentro do teu próprio cérebro. Você consegue muita coisa ou não consegue nada, dependendo do teu próprio cérebro. Então nós não aprendemos a exercitar o nosso cérebro. Os gregos valorizavam muito isso, né? O maior bem da vida é a felicidade, segundo Aristóteles. E a felicidade depende dessa firmeza, desse comprometimento com o que é certo, com o bem. Vamos fazer uma espécie de uma síntese aqui, então, entre o pensamento socrático e a lógica aristotélica. Sócrates recomenda a ironia, que é o questionamento, para destruir velhos conceitos. No teu livro, os velhos conceitos estão relacionados à questão da família. Precisa, eu não diria destruir, mas talvez modificar algumas coisas, ou aceitar que mude. A tua família é patriarcal? Te faz bem? Ótimo. Mas tem alguém que não é patriarcal? Não tem problema, a família é dele, né? Então eu tenho que derrubar preconceito ou velhos conceitos. E a maêutica é a formulação de novos conceitos sobre o caso estudado. E o Aristóteles mostra que todas as atividades visam um fim, visam um bem. Devemos sempre indagar sobre o fim supremo das ações. Então, muitas vezes nós nos apegamos em picuinhas, seja no teu trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente afetivo. Às vezes aquelas coisas que você está se apegando não são as principais, não é o bem. Você pode muito bem passar por cima disso, não vai fazer diferença nenhuma. Eu estou pegando aqui o caso da propaganda que está no teu livro lá da margarina, né? Porque se você olhar bem no teu livro, diz assim, o Milton tinha que fazer uma propaganda e quando ele apresentou a propaganda, os donos da empresa não gostaram porque ia contra o estilo de família que eles estavam acostumados e o Milton ele tinha duas alternativas, ou ele teima ou ele convence as pessoas a aceitar o tipo da família que ele estava propondo, né?
Então, tanto o Milton pode ser mais resiliente, pode ser mais tolerante, como os donos da empresa podem ser mais tolerantes. O que é mais importante? Chegar no acordo. O que uma empresa de margarina pretende? Vender margarina, com certeza, né? Por que faz uma propaganda? Para vender mais. Então, a questão que você coloca ali é essa. Eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que saber o que é o bem. Quantas coisas do mundo nos desgastam por bobeira. Você poderia passar por cima, isso é indiferente, faz assim, faz assado, né? E nós acabamos, às vezes, perdendo até a saúde por causa disso. Então é mais ou menos isso que a filosofia vem nos apresentar. E agora nós vamos dar um tempinho aqui, um minutinho, ou 2, ou 3, que eu quero ouvir vocês. Por enquanto só eu falo, embora tenha colocado atividade e vocês colaborem conosco, eu quero ouvir você. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você tem alguma coisa no livro que não ficou muito claro, se você tem algum aspecto da aula que você não está entendendo, eu vou te dar um minutinho para você colocar aqui e eu vou tentar responder. Nós já voltamos logo na sequência. Temos aqui um questionamento do Polo de Minas Gerais. Pergunta a diferença entre o pensamento de Sócrates e Platão. Bom, o Sócrates sobrevive no Platão, porque ele não deixou nada por escrito. Mas o pensamento do Platão, a princípio, ele é mais abrangente do que o do Sócrates. O Sócrates ele trata da questão do método e da questão da ética. E o Platão ele vai mais além, ele trata de questões políticas, metafísicas, ele não trata de lógica, né? Mas ele trata inclusive até de geometria. A contribuição mais importante do Platão mesmo está no campo da política. Ele foi criado para ser um político. Ele tinha um rei por parte de pai, rei Codrus, e tinha um legislador por parte de mãe, Solon, que é um dos 7 sábios da antiguidade. Então ele foi criado para ser um político, mas quando o Sócrates foi assassinado, que foi por motivos políticos, ele se desiludiu e ele não quis mais participar da política, mas aí ele começou a contribuir com os seus escritos. Então seria essa a diferença, né? O Sócrates está dentro do Platão a princípio, mas o Platão suplanta, digamos assim, ele é maior do que o Sócrates.
Bom, vamos para a nossa próxima sessão, os tipos de conhecimento. Nós vamos falar aqui do filosófico, vai ser a sessão 1.3 do teu livro didático. Aqui aparece 1.4 porque nós acrescentamos um. Então, os tipos de conhecimento. Nós temos vários tipos, como nós já falamos, religioso, filosófico, científico, senso comum. Nós vamos abordar aqui o filosófico. O filosófico não começa na Idade Média. É que nós já falamos da Antiguidade, por isso que aqui nós vamos pegar a Idade Média. A construção do conhecimento crítico. Crítico significa um conhecimento filtrado, purificado, aquele que passa pelo crisol, né? O crisol é o elemento que purifica o ouro, inclusive, né? Capacidade de interpretar a realidade. A realidade, a princípio, os fatos podem ser interpretados, né? Os advogados usam muito essa expressão, né? Uma coisa é o fato e a outra é a interpretação dos fatos. Então, desenvolver essa capacidade para interpretar a realidade. Tem um filósofo alemão, falecido em 1900, Friedrich Nietzsche, ele é bastante conhecido. Ele afirma que o mundo não tem nenhum significado a não ser o significado que nós damos ao mundo. E se você parar para analisar, você vai ver que ele tem razão. Nós damos sentido ao mundo e passamos o resto da vida com esse sentido que nós mesmos demos ao mundo. Análise da relação causal entre os fenômenos. Essa ideia é muito do Aristóteles. Para o Aristóteles, a ciência é conhecimento verdadeiro e causal. Tudo tem uma causa. É preciso buscar sempre a causa. Demanda por respostas não prontas. As respostas prontas nos deixam acomodados. Eu gosto muito da religião, acho que ela faz muito bem, mas se a gente conseguisse entender as coisas sem aceitar as respostas prontas, mesmo que no final de todo o processo a gente chega naquela resposta que já estaria ali, mas nós vamos fazer o percurso e isso nos dá uma certa musculatura racional, vamos falar assim. Ressignificação da realidade observada. Então aqui você interpreta a realidade e aqui você vai ressignificar. Ressignificar é você trazer para dentro de você essa realidade, né? Você observa, ressignifica e ela acaba ganhando um significado próprio, né? E escolhas mais racionais, não são escolhas infundadas. Uma escolha racional é sempre aquela que é feita com prudência. A prudência, ou a sabedoria prática, era uma das virtudes da antiguidade, né? O Platão fala disso, né? Que ele distingue 3 almas no nosso corpo, e a alma racional é a alma da prudência, que depois virou uma das 7 virtudes teologais da Igreja, principalmente durante a Idade Média. Vamos agora acompanhar aqui, então, a contribuição na Idade Média, de um período, olha lá, a Idade Média, nós temos 2 períodos, a patrística, que essa palavrinha aqui, patris, em latim, é padre, é o período que os padres estão tentando esquematizar uma junção entre a filosofia e a teologia, entre a Bíblia e o pensamento grego. E a escolástica é o período que as escolas vão ser reabertas na Antiguidade. Eu já falei, no ano 781, Carlos Magno propõe a reabertura das escolas, e depois elas vão se difundindo até chegar próximo do ano 1200 e sair a primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Paris, né? Nessa época tem a predominância de valores religiosos. A igreja surgiu em 391 e 85 anos depois, em 476, cai o Império Romano e a igreja era a única instituição forte. Então ela começa a ter mais espaço e a ditar o que é certo, o que é errado, questões políticas, ela acaba se intrometendo bastante, né? A igreja estabelecia a organização social. O modelo de família que o livro apresenta deve muito para esse modelo estabelecido pela igreja. E até hoje ele é presente em várias sociedades, né? Até mesmo sociedades às vezes tribais. O maior expoente da patrística desse primeiro momento aqui é Agostinho de Hipona, um filósofo nascido em 354 da nossa época e falecido em 430, faleceu com 76 anos. A função dele foi juntar o cristianismo com o platonismo. Ele não conheceu o platonismo diretamente, ele conheceu uma vertente chamada de neoplatonismo. E aí ele faz a junção, ele é nascido no norte da África, não conhecia o cristianismo, quando ele mudou para Roma, ele acabou conhecendo, e aí ele se aproxima mais do cristianismo, ele era um professor, né? E aí ele começa a estudar, se converte ao cristianismo, se torna padre, continua estudando, acaba se tornando um bispo e tem o mérito de fazer a junção entre o pensamento grego e o pensamento bíblico. Ele diz que o conhecimento humano é resultado de uma iluminação divina. Deus mesmo coloca em nossa mente, porque Ele é infinitamente bondoso, um pouquinho da sua sabedoria.
Deus é definido como um ser onisciente. Oni é todo no grego, né? Ciente tem ciência, tem conhecimento. Então, um pouquinho dessa sabedoria ele coloca no nosso cérebro, digamos assim. E já no ano 1225, nasce o Tomás de Aquino, que é um filósofo medieval, professor da Universidade de Paris, que vai ter acesso às obras do Aristóteles. As obras do Aristóteles, elas tinham sumido. Nem se sabia direito que Aristóteles tinha deixado escrito tantos livros. Achavam que era um único livro que ele tinha deixado. Depois foram descobrir que tinha 40 livros, aproximadamente, que ele deixou escrito. Mas ele escreveu mais de 100, muitos foram perdidos. E aí o Tomás de Aquino faz a junção, como Agostinho fez do platonismo com o cristianismo, ele vai fazer do aristotelismo. O Aristóteles é traduzido numa versão que não se choque com o pensamento da igreja. Olha lá, não se chocam, mas se complementam. Na verdade, a filosofia, ela ficou conhecida como a escrava da teologia. Então, a filosofia não era a disciplina por excelência. A disciplina por excelência, que era chamada ciência das ciências, era a teologia. E a filosofia servia apenas para você não sair muito do percurso, para você não cometer loucuras, digamos assim, né? Então, ela te dava regras de pensamento. O que se usava muito na época era a lógica, a dialética, a retórica, né, para poder debater alguns assuntos. Voltamos ao quadro mais uma vez, então. O conhecimento filosófico não busca, isso eu acho bonito, olha, não busca se sobrepor. Uma das características da filosofia, para ser uma filosofia verdadeira, é sempre respeitar lá, tanto crenças, diferença de opinião, orientação sexual, seja o que for. A filosofia nunca chega dizendo o que é o certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é. Ela sempre busca analisar, compreender de uma maneira mais respeitosa, né? Ela apenas colabora na construção de uma visão crítica do mundo, uma visão mais profunda, né? Que se vale da racionalidade e não se funda nem na experiência e não se funda nem na crença, né? Aquilo que é concebível mentalmente é objeto da filosofia. As convicções, sejam elas políticas, religiosas, seja de que espécie for, podem ser analisadas à luz dos fatos concretos. São análises lógicas e racionais. Então, nós podemos, vamos dizer assim, nos valer da nossa própria racionalidade. Não tem nada de errado, né? A ciência, ela sempre busca aquilo que pode ser demonstrado, provado, medido, né, pesado, senão não afirma. Se não dá para comprovar, não afirma. E a religião, ela já supõe a fé, mesmo que você não consiga entender, se você acreditar piamente nisso, estiver plenamente convencido, já vale. Então, a filosofia não vai tanto para a fé e não vai nem para a experimentação. A filosofia vai para aquilo que pode ser compreendido mentalmente. Isso é objeto da filosofia. Agora, mais uma atividade rapidinha, de 1 minutinho. Como devemos agir com relação às pessoas que pensam radicalmente diferente de nós? Abranja todas, desde as queridas até as insuportáveis. Como a gente deve agir? 1 minutinho, nós já voltamos. Certamente, a partir do que nós falamos aqui, como nós devemos agir com as pessoas que pensam diferente de nós, com muito respeito, com muito diálogo, né, com muita paciência, algumas vezes, né? Aqui nós falamos das pessoas queridas, tem pessoas que você gosta, mas pensam diferente de você. E daquelas pessoas insuportáveis, que se você puder, você evita, né? Mas elas têm o direito de pensar diferente de nós, né? Então, ninguém é obrigado a pensar como você, nem teus filhos, nem teus pais, nem teus namorados e namoradas, né? Todo mundo tem o direito de pensar como bem entender.
Diz o Voltaire, né, um filósofo francês ali da época da Revolução Francesa, nasceu em 1694, ele dizia: posso não concordar com o que dizes, mas morrerei lutando por teu direito de dizer. Isso é muito bonito, poderia ser um lema de vida, né? Aqui o Polo de Jacobina, na Bahia, coloca respeito básico para as relações humanas, independente de pontos de vista diferentes. Ótimo, muito obrigado pela contribuição de vocês. Vamos prosseguir agora aqui, então, com a nossa sessão 1.4 do teu livro didático, a razão no centro do conhecimento, iluminismo, racionalismo e empirismo. Nós chegamos na Idade Moderna. Aqui, nessa época, as pessoas, o primeiro momento deles é o momento de ceticismo. Eles descobriram que a Terra não era redonda, que existia muito mais terra do que se imaginava, que as pessoas viviam de uma maneira totalmente diferente dos europeus, embora eles achassem que essas pessoas viviam atrasadas, né? Então, o ceticismo é a dúvida quanto à possibilidade de nós alcançarmos a verdade. E aí, vem duas tentativas de superar esse ceticismo, de vencer essa dúvida. A primeira é o racionalismo. Ratio, no latim, é razão. Então, no latim, o racionalismo é aquela corrente que acha que somente pelas operações mentais do nosso próprio cérebro nós conseguimos alcançar a verdade. Busca de ideias claras e distintas, verdade para o Descartes é isso, são ideias claras e distintas para o fundamento do conhecimento, que é o método cartesiano, nós já vamos falar do Descartes. E o uso do método em 4 etapas. Somente aceitar como verdadeiro aquilo que for claro e evidente por si. Fazer análise daquilo que não for claro. O que é uma análise? Um estudo. Fazer uma síntese, chegar a uma conclusão, né? E, por último, fazer uma revisão ou uma enumeração. E eu estou colocando a sigla aqui porque aqui ficou easy. E easy, se você puxar um pouquinho, é o fácil. Então, é um método fácil de você guardar. Qual é o método cartesiano? Um método que tem 4 etapas. A evidência, o que é evidente não precisa ser questionado, o que não é evidente precisa ser analisado. Encontrando a resposta de tudo que você estava procurando, você faz uma conclusão, uma síntese. E não esqueça de fazer uma revisão, que ele propõe antes disso que você faça uma enumeração das partes, para certificar-se de que nada ficou de fora. Já o empirismo, a palavra empiria no grego é experiência. Vai dizer que o aprendizado ocorre por meio da observação empírica, de experiências. E aqui não é experiência de vida. Há pouco nós falamos do empírico, né? Quando nós falamos do senso comum, vocês colocaram conhecimento empírico. Algumas vezes se coloca o conhecimento empírico como sendo a experiência de vida. Não. O empirismo são aquelas experiências com teste, são aquelas que levam em conta a hipótese, as várias experimentações, até ver se confirma ou se descarta aquilo ali, né? No empirismo nós temos um grande nome que eu quero apresentar para você, que é o John Locke. John Locke é um filósofo inglês, nascido em 1632, e ele afirma que a origem, o começo, portanto, de todo conhecimento é a experiência. Nós chegamos ao conhecimento por meio dos sentidos. Para o Locke, não tem nada na nossa mente que antes não tenha passado pelos nossos sentidos. Não é na razão que se origina o conhecimento, eles vêm pelos sentidos. E Descartes diz que a origem de todo conhecimento é a razão, não é a experiência. Então aqui houve um certo confronto, uma certa briga entre os dois. Embora aqui eu tenha colocado o Locke na frente, cronologicamente o Descartes nasceu em 1596, e o John Locke em 1632. Então, o racionalismo vem antes do empirismo, né? Então, eles ficaram com essa briga até que chegou um filósofo alemão para ver se conseguia resolver isso. Um filósofo muito grande, um dos maiores filósofos da história da humanidade, que é o Immanuel Kant. O Kant propõe uma síntese. A estrutura da razão, a estrutura é inata. O nosso cérebro, a nossa mente. Quando fala mente, nós podemos tanto entender pensamento, quanto podemos entender o cérebro, mesmo os neurônios, né? Então, essa estrutura, ela é inata, nasce conosco, como dizia o racionalismo. Mas os conteúdos são obtidos pela nossa experiência. Então, o Kant entende que dá para fazer uma junção dos dois. Esse daqui seria a forma, a estrutura é a forma, e os conteúdos é a matéria.
A matéria do nosso pensamento, tudo aquilo que passa pelo nosso cérebro, ela é captada pela nossa vida, pelos nossos sentidos. Só que nós temos uma estrutura que nasce conosco, que nos permite isso. Os animais têm cérebro e não têm pensamento, né? Então, uma palavrinha só para tentar responder aquela questão do Milton que está lá no teu livro. O Milton fez uma propaganda, deu certo, foi promovido e precisava colocar alguém no lugar dele. E ele tem 6 pessoas qualificadas para colocar no lugar dele. Mas 5 ou 6, não me recordo direito. E aí, como é que ele vai escolher alguém sem ser injusto com nenhum deles, porque cada um tem pontos positivos e negativos? Então, acompanhe aqui comigo, fazendo o favor. O método dele, primeiro, seria observar o comportamento de todos os candidatos, fazer uma reflexão sobre os resultados que cada um dos candidatos apresentou e depois fazer uma síntese baseado nas informações que ele colheu. Então, o que o livro está propondo para nós é que não se faça as coisas aleatoriamente, tem que ter critérios. E agora aqui nós vamos propor mais uma atividade para você rapidamente. Apresente pontos positivos e negativos do conhecimento científico. Nós precisamos fazer essa atividade em 1 minutinho ou até menos. Coloque aí o que você acha que é positivo e negativo da ciência e eu volto logo na sequência. Há pouco nós comentamos a respeito dos pontos positivos, né, da ciência, seja na parte da tecnologia, seja na parte de comunicações, seja na parte dos transportes, mas talvez a maior contribuição da ciência seja na área da saúde. Tantos remédios, tantas descobertas, né? Há pouco, ainda essa semana, nós ouvindo falar da segunda pessoa que ficou curada de AIDS, então uma esperança grande, né? Então, acho que a maior contribuição da ciência está justamente nessa área da saúde. Alguém questionou a respeito do iluminismo. O iluminismo, ele é o que mais prevalece ali na Idade Moderna, mas ele é uma confiança inabalável na capacidade da razão humana. Então, o homem por si só, por suas próprias forças, pelas suas próprias competências, digamos assim, ele consegue fazer 2 coisas que até a Idade Moderna se recorria à fé para fazer. Que coisas são essas? Explicar o mundo e fazer um mundo melhor. Então, a igreja, ela pressupunha que isso fosse feito por meio da fé. Mas não deu certo, porque a igreja foi totalitária, a igreja perseguiu, a igreja passou pelo período da Inquisição, cometeu muitas arbitrariedades e ela começou a ser cobrada por isso. E também não conseguia explicar bem o mundo, por quê? Nós sabemos que a igreja ela acreditava na teoria geocêntrica, a Terra era o centro do mundo. E aí o próprio Copérnico, que era um padre polonês, ele escreveu que a Terra não era o centro do universo, que seria o Sol. Também está errado, o Sol também não é o centro, né? O universo, a princípio, talvez nem tenha centro. O universo é tão grande que a gente não consegue imaginar um centro para o universo. Mas o Sol não é o centro nem da Via Láctea, onde nós nos encontramos. Então, o homem começou a confiar muito na razão. Teria condição por si só de compreender o mundo, explicar o mundo perfeitamente, principalmente depois da descoberta do Isaac Newton, né, e fazer o mundo melhor. As luzes da razão dariam
uma solução para tudo isso. Então, o iluminismo, ele é a junção do racionalismo e do empirismo. Tá? O Kant é um dos principais nomes do iluminismo. O Kant também é considerado um filósofo idealista, né? Porque as ideias dele de transcendentalidade são muito assim, atraentes e muito firmes, inquestionáveis, né? O Kant é um filósofo extraordinário, merece um pouquinho da tua atenção. Nós havíamos pensado um momento de interação aqui, na próxima aula pretendemos fazer com você, que é o Kahoot. Talvez alguns já tenham participado, feito uma brincadeira, uma maneira da gente assimilar mais e também da gente estar um pouco mais próximo. Nós vamos abordar o Kahoot hoje, semana que vem, se Deus quiser, nós faremos o Kahoot. Já vai treinando aí, já vai entrando no teu celular, no teu tablet, no notebook, né, acessando o Kahoot, para você poder participar conosco e dar as suas respostas. Inclusive, tem pontuações, né, certamente alguém vai ficar em primeiro lugar. Eu queria aqui encerrar a nossa aula fazendo uma recapitulação. O que é interessante que você guarde. Nós temos, esse aqui é o símbolo da filosofia, é a letra Φ do alfabeto grego, é o símbolo da filosofia. Então nós temos na filosofia antiga, assim como nós temos a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, nós temos as divisões da filosofia obedecendo as mesmas nomenclaturas, inclusive. Só que a história antiga muda para medieval quando ocorre a queda do Império Romano, ou seja, um grande acontecimento. A medieval muda para a moderna quando ocorre a queda de Constantinopla. A moderna muda para a contemporânea quando ocorre a Revolução Francesa e assim por diante. Então precisa de um fato, alguma coisa que marque uma ruptura, acaba essa época e começa outra. Com a filosofia não é a mesma coisa. A filosofia muda quando muda o paradigma. O que é o paradigma? Aqui o correto seria paradigma da racionalidade. O que é um paradigma? Um paradigma é um modelo, padrão. Então, se usa um padrão para racionalidade, é um modo de explicar o mundo, compreender e explicar o mundo. Os gregos, eu já falei na aula de hoje, eles usavam a physis, que é a natureza. Eles observavam muito a natureza e extraíam dela todo o conhecimento que eles precisavam para a vida deles. Não é segredo para ninguém que na Idade Média o paradigma passou a ser a fé. Na Idade Moderna, que nós vimos agora no finalzinho da aula, é a razão. Então nós temos o racionalismo, o empirismo, o iluminismo. E hoje em dia, a partir de 1789, alguns falam que a filosofia contemporânea já se encerrou, nós estaríamos na pós-modernidade, mas hoje em dia entende-se que o paradigma da racionalidade é a linguagem. Por que a linguagem? A linguagem certamente não no sentido de um discurso, mas a linguagem no sentido, discurso também, mas mais no sentido de acolhimento, de chegar num consenso, de chegar num acordo, de respeitar o outro, de ter tolerância. Há quem hoje em dia, inclusive, chega a questionar a palavra tolerância, que estaria implícito na própria palavra tolerância uma postura de superioridade. Quando você diz eu tolero, você está dizendo quase que indiretamente eu te suporto. Então o tolerante seria aquele que está acima e o tolerado aquele que está abaixo. Então já teria uma espécie de uma hierarquia. Algumas pessoas questionam isso, que talvez a palavra mais adequada não seja tolerância. Não sei se seria igualdade, acolhida, alguma coisa assim que talvez não se tenha pensado muito bem a respeito ainda. Mas eu acho que você entendeu por que o paradigma da racionalidade hoje é a linguagem. Se os grandes líderes que cometeram atrocidades na história da humanidade tivessem ouvido mais os seus diferentes, se tivessem dialogado mais com seus opositores, talvez tivesse evitado grandes catástrofes. E catástrofe é tudo que não pode acontecer no mundo atual. Nós somos em muita gente, nós somos em mais de 7 bilhões de pessoas. Quando a Primeira Guerra estourou, o mundo tinha 1,5 bilhão. Hoje nós somos mais de 7 bilhões. Não dá para acontecer nenhuma catástrofe mais. Como evitar isso? Através da linguagem, do consenso, do entendimento e tudo mais. Então essa é a contribuição da filosofia. É uma área linda, linda, linda da humanidade, da história da humanidade. Uma área que merece muito respeito, muito carinho, muita dedicação e muito estudo. Descartes diz que viver sem filosofar é como ter os olhos fechados sem jamais fazer esforço para abri-los. E é triste passar pelo mundo sem abrir os olhos. Eu espero que a gente consiga abrir os olhos, quem sabe até juntos.
Obrigado pela tua presença. Até a próxima aula, se Deus quiser.